Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Começamos mais um Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz, escrita através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Aqui sempre procuramos levar a você aquilo que normalmente uma leitura apressada, uma leitura corrida, até faz com que a gente perca. Que são detalhes, que são ensinamentos que estão por debaixo do texto. E quando você está ouvindo, naturalmente que você vai descobrir coisas que você não tinha percebido. Por isso é muito útil que você tenha o texto, você tenha o livro, ou você tenha um bloco de anotações para você ir marcando o que cada capítulo te apresenta. E assim, você, depois de terminado o capítulo, terá condições, pelo menos em termos de assunto, fazer um breve resumo. Eu costumava fazer isso na cabeça de cada capítulo. Você vê aqui, né? Tem um espaço em branco. Eu escrevia, quando eu lia o livro, eu escrevia os assuntos principais que estão contidos neste capítulo. E com uma palavra ou duas, eu definia se eu precisasse procurar tal determinação, tal assunto, tal título, eu sabia que esse capítulo possuía. E depois, eu pegava um lápis e ia riscando ao lado, no texto, eu riscava o trecho que aquele assunto estava se referindo. Então, por exemplo, vamos falar de desencarnação. Aí, eu punha lá no começo do capítulo. Esse capítulo vai tratar do quê? Desencarnação também. Aí eu chegava no trecho em que ele falava da desencarnação, eu fazia uma marcação de lápis e escrevia desencarnação. Com isso, além de gravar, eu conseguia identificar rapidamente aonde que cada assunto estava. E depois eu fazia, terminado o livro, a leitura toda, eu fazia um índice de cada capítulo fora do livro e deixava como referência. Então, se eu precisasse pesquisar o livro inteiro, eu tinha um índice daquilo que eu já tinha separado. Capítulo 1, tais assuntos. Capítulo 2, tais assuntos. Capítulo 3, tais assuntos. Depois você podia fazer um índice de assuntos. Olha que legal. E com isso você vai aprendendo, você vai guardando. Portanto, hoje nós vamos dar continuidade a esse capítulo maravilhoso que está retratando aquela reunião que no capítulo anterior nós já vimos, em que uma pessoa estava sendo médium dela mesma. Agora, quando terminou o atendimento daquela moça, nós vimos que já uma outra levantou e já começou a falar meio descontroladamente. E é justamente agora que nós vamos ver o que está acontecendo com esta segunda. Vamos lá, o capítulo 23 tem o título de Fascinação. Aí está o texto, acompanhe a leitura. Havia se levantado a dama de uma forma estranha, de uma maneira esquisita, e rodopiando sobre os calcanhares, como se um motor acionasse os seus nervos, ela caiu em convulsões que inspiravam piedade. Ali então ela estava permanecendo sob o domínio de impassíveis, frias entidades da sombra. Porém, sofria mais fortemente a atuação de uma delas, que ao envolvê-la parecia interessada em aniquilar a sua existência. Ou seja, muitos espíritos atuavam sobre aquela mulher, porém, um deles era mais forte, era mais vingativo e parecia que queria acabar com a mulher. Você vê então que não se trata de um caso simples, é um caso de muitas perturbações. André Luiz continua descrevendo. Essa infeliz mulher, quase que uivando, semelhando-se a uma loba ferida, gritava e debatia-se no piso da sala, sob o olhar desolado de Raul, o dirigente físico da reunião, que chamava, exortando a bondade divina em silêncio, pedia que Deus ajudasse.
E a mulher, coleando como se fosse uma cobra pelo chão, havia adquirido um aspecto animalesco, apesar de estar sob a guarda generosa das sentinelas da casa, as sentinelas espirituais da casa espírita. Você vai ver a imagem do Projeto Imagem traduzindo esta cena. É um momento bastante perturbador. Vocês veem o Raul tentando começar um diálogo, você vê a mulher de 4 no chão, você vê uma entidade bastante fria, impassível, que está com uma atmosfera pardacenta, avermelhada, marrom, e está enviando da sua mente um liame, um laço de energia sobre a mente da infeliz criatura que ele domina. Entidades estão atuando na vigilância. Você vê que há 2 espíritos da guarda ali segurando um pouco a entidade. Aulus está ali também cooperando com a sua mão para diminuir o impacto. E é o que André Luiz vai dizer agora, olha. Aulus e o irmão Clementino, que era o dirigente da reunião, usando avançados recursos magnéticos, interferiram no deplorável duelo, forçando o obsessor a afastar-se, de certo modo, da enferma, que, apesar disto, ainda com o afastamento dele, continuou por ele dominada, a estreita distância. Não tiraram ele do ambiente, não levaram ele para longe, não, deixaram ele num canto. Após reerguer a doente, ajudando-a a se sentar próximo ao marido, o nosso instrutor deu-se pressa em nos explicar. Este aqui é um problema complexo de fascinação. A nossa irmã está controlada por terrível hipnotizador desencarnado, que é ajudado por vários companheiros que se deixaram vencer pelas teias da vingança. No ímpeto de ódio com que ele se lança sobre a infeliz, ele se propõe a humilhá-la, utilizando-se da sugestão. Se não fosse a ajuda fraterna que veio recolher neste santuário de prece, em transes como este, seria vítima integral da licantropia. Licantropia, como vocês já devem saber, é aquela forma de lobo, a ideia fixa na qual o doente se acredita transformado num lobo ou num outro animal selvagem, que deforma as posturas da pessoa. Se não estivesse essa mulher ali, naquele ambiente, sendo ajudada pelos espíritos, ela cairia na casa, na rua, no trabalho e ficaria babando, rosnando como se fosse um bicho. Muitos espíritos pervertidos no crime abusam dos poderes da inteligência, fazendo pesar essa feroz crueldade, essa crueldade de tigre, sobre quantos ainda estejam sintonizados com estes espíritos nefastos pelos débitos do passado. A esses, chamados vampiros, devemos muitos quadros dolorosos na doença mental nos manicômios, em que numerosos pacientes, sob a intensiva ação hipnótica, imitam costumes, posições e atitudes de animais diversos. Na mesma circunstância em que a doente gemia de modo estranho, amparada pelo esposo e por Raul, que, como dirigente espiritual, dirigente material daquela reunião, se esmerava no auxílio, Hilário, espantado, perguntou: Nossa, Aulus, esse fenômeno tão doloroso é muito comum? Perguntou o estudante. E Aulus respondeu: é muito generalizado nos casos de expiação,
em que espíritos associados na delinquência descambam, desviam-se, se projetam para a esfera vibratória dos brutos, dos selvagens. Esclareceu nosso orientador, ainda que estivesse ajudando em beneficiar a enferma, cujo cérebro prosseguia governado pelo insensível perseguidor como um brinquedo nas mãos de uma criança. E então, Hilário, que não tinha pregas na língua, isso fui eu que falei, tá? Não foi o André Luiz. Então ele perguntou, ora, por que a gente não separa de uma vez o carrasco da vítima, coitadinha? Por que a gente não arranca ele daqui? E então o assistente disse a ele, calma Hilário, nós ainda não examinamos o assunto em sua estrutura básica. Toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Olha só, para aí, vem aqui gente, olha aqui para mim. Olha essa frase, toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Inicialmente, os ingênuos pensam assim, coitadinho do fulano, coitadinha da fulana, está sofrendo tanto, tem um espírito maligno sobre ela, coitada, infeliz, vamos enviar para o inferno essa entidade. Será que é assim? Nós estamos vendo que não é assim. Nas casas espíritas, muitas vezes, as pessoas pedem ajuda e quando o mundo espiritual vai até o lugar em que está o problema, eles trazem uma entidade. E essa entidade se comunica pelos médiuns dizendo assim, mas eu não estou lá porque eu estou obrigando a pessoa, é ela que me chama. Eu estou lá porque ela me chamou. Já me levaram dali várias vezes, mas ela me chama, eu volto. Como é que a pessoa que está sofrendo pode chamar alguém para continuar a fazê-la sofrer? É absurdo, não é? Mas é verdade. Como é que alguém que está doente, vamos voltar para a nossa vida física, sem contar com o espírito. Como é que alguém que está doente continua a usar todos os tipos de substância que vão piorar o seu estado, só porque ela gosta? Alguém que tem problemas respiratórios e que continua fumando. Alguém que está fugindo de um problema orgânico, que está consumindo sua saúde e que continua usando todos os elementos que corroem o organismo. Alguém que está acima do peso e que não para de comer. Está doente por causa da obesidade e continua comendo. Sabe qual é o problema? Mas por que não para? É a mesma coisa. Estranho, não é? Quando você percebe que o próprio interessado está causando o problema que ele reclama ter. E agora nós vamos acompanhar o desenvolvimento dessa ideia. Nós não sabemos como que eles são. Geralmente, obsessor e obsediado são sócios. Não são algoz e vítima. Não. São amigos que gostam das mesmas coisas e que se abastecem. Vamos voltar ao texto? Vamos ver o que o Aulus está dizendo. Toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Recordemos o ensinamento de nosso Divino Mestre. Não basta arrancar o joio. É preciso saber até que ponto a raiz do joio se entranha no solo com a raiz do trigo, para que não venhamos a esmagar um e outro. Não existe dor sem motivo. Portanto, atendamos à lei da cooperação, que nos pede ajuda aqui, sem os propósitos de nos anteciparmos à justiça divina. Veja só que referências interessantes. Vamos atender, vamos diminuir a dor, vamos ajudar a combater o problema, mas não vamos dizer quem é culpado, quem que é a vítima, quem que está fazendo mal para quem. Porque isso seria antecipar-nos à justiça de Deus, porque Ele sabe por que as pessoas estão nessa condição. Aí então continua André Luiz a nos contar.
Raul Silva, o dirigente encarnado, sob o controle do mentor, o Clementino, o mentor da casa, tentava sossegar o agitado comunicante. Estava ali um espírito atuando sobre a mulher, recordando a ele as vantagens do perdão e incutindo-lhe, colocando em sua mente sobre a conveniência da humildade e da prece. Meu colega, que estava aflito, não querendo perder o fio da lição, aproximou-se de Aulus e perguntou, alegando: todavia, seu Aulus, para colaborar em favor desses irmãos em desespero, será suficiente que se fale, que se fique falando? Falar com a entidade, isso que o Raul está fazendo, será que basta? É suficiente? E então Aulus lhe respondeu: ora, Hilário, nós não estamos estendendo a esse espírito apenas palavras, mas, acima de tudo, estamos estendendo o nosso sentimento. Toda frase articulada com amor é uma projeção de nós mesmos. Nós nos projetamos vibratoriamente naquilo que estamos falando, com o tom de voz. Portanto, se é incontestável a nossa impossibilidade de oferecer a eles a libertação prematura, estamos doando em favor deles a nossa boa vontade, através da palavra, do verbo nascido de nossos corações. Nossos corações também necessitados de plena redenção com o Cristo. E então, num tom demasiado significativo, Aulus disse: analisando o passado, ao qual todos nos ligamos através de lembranças amargas, nós somos doentes em assistência recíproca. Todos nós estamos nos tratando. Não seria lícito, Hilário, guardarmos a pretensão de decretar sentenças definitivas a favor ou contra ninguém, porque na posição em que ainda nos achamos, todos possuímos contas maiores ou menores que devemos pagar. Interrompendo a conversação, nosso instrutor se pôs ao amparo eficiente dessa dupla em desesperada luta. Para o cuidado fraterno de que dava testemunho, a doente e o perseguidor mereciam igual carinho. Olha que interessante. Quantas pessoas frequentam as casas espíritas para pedir que seus entes queridos sejam libertados daqueles demônios, dessas entidades malignas, que elas possam ser levadas, presas não sei onde. Inclusive existe um processo de desobsessão que é mais ou menos assim: vai embora daqui, vai para o fundo do mar, vai para o fundo do vulcão, vai amarrado. Nossa, é tão parecido com o que nós estamos vendo aqui, né? Esse comportamento leviano de algumas técnicas de desobsessão, tidas como eficientes, mas que na verdade são apenas mecanismos, coisas mecanizadas para que se consiga, mais depressa, algema, amarra e leva embora. Não faz nenhum sentido. Pelo menos dentro do amor que nós estamos vendo aqui, que Aulus está explicando. Nós estamos vendo que no tratamento que os espíritos estão dando à vítima, que parece uma loba rastejando no solo, ou agora já sentada, mas ainda em desequilíbrio, um tratamento amoroso que se dava a ela era o mesmo que se dava ao espírito. Porque os dois estão doentes, eles têm uma causa. Não existe aí vítima e agressor. Não sabemos quem é o agressor. Nós estamos apenas vendo o resultado de um passado, de motivos que existiram no ontem que fizeram com que estas duas criaturas estivessem unidas, mesmo em uma tragédia. Por isso que ele está dizendo, nós todos somos endividados, ô Hilário. Vamos parar de colocar culpa em um, como muitas pessoas colocam, e dizer, ele está bebendo porque tem um espírito que força ele a beber. Não. O espírito se aproxima de quem gosta de fazer aquilo.
Portanto, não adianta só afastar o espírito, porque se o cara continuar bebendo, vai ter muitos outros espíritos que vão tomar carona no copo daquele indivíduo. E assim com todas as fraquezas. O garfo, o sexo, a droga, o jogo, a mentira, a fofoca, a intriga, são vícios. E que vai haver sempre um espírito pronto para estimular isto na pessoa, para extrair emoções ou para fazer a pessoa cair em armadilhas. Então nós estamos vendo que os espíritos estão tratando com o mesmo carinho, o mesmo respeito, tanto a mulher quanto o obsessor. Agora a gente vai continuar a ver o que vai acontecer. Vamos lá? Aplicou o Aulus passes para desobstruir a garganta da enferma, da mulher. E em breves instantes, o verdugo, o espírito algoz, começou a falar através dela. Numa algaravia, numa confusão de palavras, uma coisa muito confusa, incompreensível, cujo sentido literal a gente não entendia, não dava para perceber. Entretanto, pela onda de pensamento que lhe caracterizava a manifestação, sabíamos que a ira estava sendo extravasada do seu ser. Você não entendia o que o espírito estava falando, porque falava uma coisa estranha, mas dava para perceber da vibração que o que ele estava falando era coisa que estava odiando, que tinha raiva. Mesmo que você não entenda a fala, os espíritos estão ali, estão vivenciando, estão vendo a vibração. André Luiz continua a descrever. Raul Silva, por sua vez, recolhendo impressões idênticas, pela dura inflexão da voz com que aquelas palavras estranhas eram pronunciadas, ele procurava asserenar o comunicante, quase sem sucesso. Ele falava, mas parece que o outro não queria nem ouvir. Observando a doente completamente transfigurada e percebendo Aulus a nossa muda interrogação, ele parou por alguns minutos e passou a auscultar. Ele deixou de fazer aquele processo e passou a examinar o cérebro da comunicante e também o cérebro da médium. A entidade que se comunicava tinha um cérebro e a médium que ele estava obsedando também tinha um cérebro. E com essa sonda, com esse exame, ele procurou o mundo íntimo dos dois para entender o que estava acontecendo. E em seguida voltou para junto de nós. Diante da profunda apreensão que passou a dominar o seu rosto, Hilário foi na minha frente, perguntando assombrado. Hilário estava desesperado com aquilo, né? Ele foi o primeiro que já foi lá e perguntou. Meu Deus, seu Hilário não, seu Aulus, qual que é a causa desse conflito? O que aconteceu aí? Por que eles estão assim? Por que essa mulher está parecendo uma loba? E então, Aulus responde para ele e para o André o que você vai ouvir agora, dizendo, olha, eu tentei penetrar de alguma forma no passado a fim de saber o que está acontecendo, respondeu Aulus entristecido. E aí ele começa a contar. As raízes da desavença, dessa discórdia de ambos, vêm de longa distância no tempo. Nós temos o dever de não ficar relacionando pormenores aqui, para não dar mais saliência ou importância ao mal. Mas eu posso dizer a vocês que este enigma dura já um pouco mais de 1 milênio. Essa perseguição já acontece há mais de 1000 anos. Nosso infeliz irmão, ele está falando um antigo dialeto da velha Toscana, uma região da Itália, na parte ali de Florença, aquela região central. Nessa região, naquele tempo,
para satisfazer essa mulher que aqui está hoje, ele se fez um estrangulador cruel. Ou seja, por causa da mulher, ele estrangulou. Quem era ele? Ele era um soldado, um legionário de Hugo, o poderoso duque da Provença, no século X, 3 pontinhos, né? Deve ser século XI, século XII. Pela exteriorização a que ele está se confiando, ou seja, como ele está pensando como se fosse aquele homem ainda, eu acompanho as suas lembranças terríveis, as suas terríveis recordações. Ele se reporta, ele se refere mentalmente a um saque do qual ele participou na época a que estamos nos referindo, e no qual, para satisfazer a mulher que não lhe correspondeu a devotamento, teve a infelicidade de aniquilar os próprios pais. Tem o coração como um vaso transbordante de fel. Veja só. A história é mais ou menos essa. Ele era um legionário de um conquistador, Hugo, na época. E esse conquistador invadia, tinha um exército. E provavelmente este cara, ele se apaixonou por uma mulher. E essa mulher, para poder ser agradada, exigiu ou esperava que ele se livrasse dos estorvos que impediam que eles se unissem, mas na verdade era um joguinho. E então esse cara mata os próprios pais. Estrangula. Só que a mulher não quer saber dele. Ele percebe que ele foi usado. Ele percebe que ele foi um objeto, foi uma brincadeira. Talvez ela quisesse medir se ele era capaz mesmo de matar aqueles que ele amava ou que deram a sua vida. É uma coisa dolorosa, não é mesmo? Quem será que é a vítima, não é? Nesse ponto, o assistente parou um pouco de falar. E o Hilário, naturalmente tão interessado quanto eu em mais revelações, pediu-lhe uma penetração um pouco mais profunda no passado. Ao que Aulus nos recomendou que aquietássemos o espírito de consulta. A volta a esses quadros terrificantes, largados ao longe por aquelas almas em sofrimento, não edificaria ninguém. Eram 2 corações desesperados no inferno estabelecido por eles mesmos. Não convinha analisar-lhes o sepulcro de fogo e lama nas sombras do passado. Então, restaurando a atenção no estudo que nos cabia fazer, eu lembrei, diz André, a questão do idioma. Ora, nós estávamos no Brasil. A obsediada estava falando frases num dialeto já morto. Ora, por que motivo? Ela não assimilava o pensamento da entidade que estava envolvendo o seu cérebro em ondas irreprimíveis, em ondas que ela não conseguia conter, e transformava este pensamento em palavras do português corrente, como acontecera em numerosos processos de intercâmbio que nós já tínhamos observado, mesmo que fosse de entidades de outros países, com outras linguagens. Porque, na verdade, ele transmite imagens e ideias à mente do médium, e o médium poderia transmitir em suas palavras. Mas por que ela fica só numas falas esquisitas, ao invés de falar em português? Aí, Aulus respondeu a André: olha, André, nós estamos aqui diante de um caso de mediunidade poliglota, ou chamada também xenoglossia, que é a possibilidade de falar de forma espontânea em uma língua ou em outras línguas que não foram previamente aprendidas nesta encarnação, disse o assistente. E continuando a explicar, ele vai dizer: olha, esse filtro mediúnico, que é a mulher,
a mente dela. E a entidade que se utiliza deste pensamento, eles acham-se tão intensamente afinados entre si que a passividade do instrumento, da mediunidade da mulher, é absoluta, dominada na sua vontade, pela vontade que o comanda de modo positivo, que é o obsessor. Esse espírito obsessor, por mais estranho que pareça, ele ainda está ligado, enredado, enraizado nos hábitos que ele tinha na sua existência há séculos atrás. E ao se exprimir pela médium, usa modos e frases que lhes eram típicos. A sua mente funciona naquele idioma. E então Hilário, ouvindo essa explicação, disse: mas escuta, seu Aulos, isso se dá por causa da mediunidade da mulher ou por causa da sintonia mais completa entre eles? Ela poderia ficar falando outra língua, chinês, japonês, árabe, turco, grego, se um espírito aparecesse, ou é porque ela tem sintonia completa com o espírito? E o assistente respondeu a ele: ora, Hilário, aqui o problema é a sintonia. É por causa disso que os dois sintonizados podem se exprimir de formas parecidas. E então ele continua. O Aulos continua perguntando: mas se a doente não tivesse convivido com ele na experiência terrestre, não fosse uma legítima associada a ela do destino que este homem tem, poderia ele, o comunicante, exprimir-se, expressar-se no dialeto com que ele se vê ainda ligado ou vinculado? Se ela não tivesse feito parte da vida dele no passado, se não tivessem vivido no mesmo lugar, se não estivessem compartilhando experiências juntos, poderia ele se aproximar de um médium que não tivesse essa ligação e falar no dialeto que ele quereria falar? E Aulos respondeu a Hilário: não, Hilário, positivamente não poderia. Em todos os casos de xenoglossia ou de linguagem de outros idiomas, de fala de outros idiomas, é preciso lembrar que as forças do passado são trazidas ao presente. Os desencarnados, elaborando fenômenos desta ordem, interferem quase sempre através de impulsos automáticos nas energias da subconsciência, que estão ali guardadas no subconsciente, mas exclusivamente por intermédio de personalidades que lhes são afins no tempo. Ou seja, eles já tiveram essa mesma experiência, já viveram juntos naquela mesma região, já falavam as línguas daquele mesmo logradouro. E agora, o espírito obsessor pode se valer desta recordação que está no inconsciente do indivíduo que ele está perseguindo e exprimir-se daquela forma. Olha que interessante, porque eles são afins no tempo. Continua Hilário explicando. Quando um médium analfabeto se coloca a escrever sob o controle de um espírito do nosso plano, isso não quer dizer que o espírito, o mensageiro espiritual, conseguiu remover por milagre as pedras da ignorância do analfabeto. Mostra simplesmente que aquele médium que está psicografando, ele carrega nele, de outras encarnações, o saber escrever, a arte da escrita que ele já conquistou e está retida no arquivo da sua memória, cujos centros o companheiro desencarnado consegue manobrar. O espírito então ativa a área do saber escrever que o espírito agora analfabeto ele possui no seu inconsciente e, utilizando-se disso, faz com que ele escreva. Não é que o espírito vai ensinar o médium a escrever agora. Não, ele aborda a área do subconsciente do médium, porque em outras vidas ele já soube escrever, mesmo que nesta não tenha ido à escola. E é o caso que acontece, não é incomum que pessoas analfabetas, durante o transe mediúnico, escrevam. Depois de ter ouvido essa explicação, Hilário fez o gesto indagador do aprendiz,
deve ter feito assim, né? Por favor, deixa eu falar, deixa eu perguntar. A gente lembra da Hermione, né, no Harry Potter. Quando o professor queria que alguém respondesse, ela era a primeira a levantar o dedo. Eu quero dizer, eu quero saber, eu quero falar. Então Hilário fez um gesto indagador do aprendiz e insistiu. Nós então, seu Aulus, nós podemos concluir que se a doente fosse apenas médium, sem esse passado de que ela está dando testemunho, o espírito que está se manifestando não poderia exprimir-se por ela numa cultura diferente daquela que ela tem? Se ela não tivesse vivido na Toscana, ele não poderia falar desse jeito? E o instrutor aprovou o comentário. Sim, Hilário, sem dúvida alguma. Em mediunidade, há também o problema da sintonia no tempo. E assim, de olhar vago, continuou dizendo, o fato que nós estamos aqui vendo pode ser, de certo modo, comparado às correntes d'água. Cada qual tem o seu nível. As águas que estão à flor da terra possuem a serventia e o encanto que são próprias dela. Contudo, somente as águas profundas, que estão debaixo da terra, possuem o tesouro educado ou inculto ou tosco das enormes forças latentes, que podem ser convenientemente utilizadas quando estas forças são trazidas ou estas águas são trazidas à superfície. Que interessante. Imagina você aquelas perfurações, não é? Os poços artesianos que brotam lá com pressão, uma água límpida, mais pura, diferente até da que está na superfície. É preciso perfurar, mas lá embaixo tem. Então a mesma coisa acontece com o indivíduo. Se ele não tem o lençol acumulando o conhecimento, não vai conseguir trazer nada à superfície. Agora, se ele tem, basta que alguém faça um pequeno orifício e aquilo que está lá embaixo aflora. Aí, André Luiz está dizendo, essa lição era de elevado valor. No entanto, era necessário agir no trabalho assistencial. Combinando nossos esforços, nós por fim separamos o algoz, o espírito, da vítima. Conquanto, segundo a indicação do nosso orientador, eles continuassem unidos pela fusão magnética mesmo à distância. Não estavam unidos pela proximidade física, mas mesmo à distância os dois estavam conectados magneticamente. Os nossos companheiros aqui do lugar em que nós estávamos, diz André, afastaram o espírito obsessor e o encaminharam a uma certa organização socorrista, onde ele seria tratado. Porém, mesmo depois que foi afastada, a doente continuava gritando e afirmava que estava diante de um medonho estrangulador, que estava ali, que ia sufocá-la. Vejam só. Ele já tinha sido levado, mas ela continuava ainda sentindo como se ele estivesse presente. Aplicando então passes de reconforto sobre a mulher, Aulus disse, o que nós temos agora com ela é apenas um fenômeno alucinatório, natural em processos de fascinação como este. O perseguidor e a mulher que ele persegue permanecem na mesma estreita ligação telepática, agindo, reagindo mentalmente um sobre o outro, disse Aulus. Depois do passe, gradativamente, a enferma se acalmou. Terminada a crise, perguntei ao nosso orientador sobre o remédio definitivo a essa situação dolorosa, ao que ele então respondeu com uma entonação mais séria. Ele disse, a nossa irmã doente está sendo preparada, tendo-se em vista uma solução justa para este caso. Ela e o seu perseguidor, em breve, serão mãe e filho. Não existe outra alternativa na obtenção do trabalho redentor. Energias divinas do amor puro serão mais profundamente tocadas em sua sensibilidade de mulher
e nossa irmã praticará o santo heroísmo de acolher este irmão no próprio seio. Em seguida, deixando-nos pensativo, caminhou no rumo de outro necessitado, enquanto ele exclamava: Louvado seja Deus pela glória do lar. Linda, linda mensagem, não é? Como é que os ódios podem ser medicados? Pelo amor. E como medicar com amor, a não ser quando se coloca o inimigo para nascer como o bebê, que está dentro do ser, que está lhe dando a oportunidade de voltar e depois vai amá-lo, vai dar a sua vida por ele. É assim. É a bênção do lar, na família, que possibilita que estes ódios de mais de 1000 anos comecem a ser trabalhados. Se fosse apenas a vingança, um vem e mata o outro, depois o outro renasce e mata o um, e assim eles ficam cada vez se trucidando, nunca seriam diferentes. Mas pela porta da maternidade, chegam ao mundo e ao coração dos inimigos os seus desafetos, e que de repente agora não são mais seus adversários, agora são meu filho, minha filha. Mesmo que existam antagonismos, os pais acabarão sempre devotando afeto àqueles que Deus permitiu que eles trouxessem ao mundo. Linda essa maneira de ser, não é? Bem, nós terminamos aqui este capítulo. Na próxima semana nós vamos ao capítulo 24, que fala sobre luta expiatória. Você que está nos assistindo, faça esse estudo com esse critério que eu contei para vocês no começo, ou com outro que você inventar, para facilitar a sua aprendizagem, porque realmente este livro vai tratar de coisas que, fora deste aspecto da doutrina espírita, você não vai encontrar explicação, a não ser achismos, a não ser opiniões sem fundamento, a não ser posturas sem base. E é por causa disto que é tão importante você conhecer todos estes meandros, todas estas óticas, esses ângulos diversos pelos quais nós podemos decifrar os enigmas que estão envolvendo cada pessoa. Por isso é tão precioso este livro, como são preciosos todos os demais que nós já lemos aqui. Estamos indo para o final desse 8º livro, mas você já pensou que há 7 livros completos, e neste processo obsessivo nós temos o livro Libertação, que nós já fizemos aqui e que é um estupendo documento que mostra tudo isto, com muitos detalhes. Este Hugo é mais ou menos daquele tempo, do tempo em que o livro Libertação também acontece. É por ali que eles estão, 1000 anos atrás. Já pensou? Bem, espero você no nosso próximo programa, o Espírito da Letra, Luta Expiatória. Nós vemos que havia mais gente naquela filinha, naquela reunião, né? 2 já foram atendidas, mas está faltando mais alguém ali. Nós vamos ver, tá bom? Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Envie este link, fale para os seus amigos que está vendo esta leitura, este comentário sobre esta obra tão importante, e você vai ajudar que mais pessoas também possam vencer suas obsessões, suas fascinações, seus problemas psicológicos, suas angústias íntimas, com o entendimento dos princípios cristãos e dos modos que a doutrina espírita séria recomendam para que nós saibamos tratar das entidades, sejam os que estão encarnados como necessitados, sejam dos espíritos que os atuam. Então, é amor em todas as direções. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Até o nosso próximo Espírito da Letra e muita paz.